laboratório Pfizer prevê para o mês de outubro o lançamento mundial de uma vacina contra a Covid-19. A Pfizer, inclusive, confirmou que testes com seres humanos já estão sendo realizados na Alemanha e também nos Estados Unidos. A diretora do laboratório no Brasil, Marjorie Dulcini, concedeu entrevista exclusiva ao HIT Notícias e dá detalhes de como estão as pesquisas. Nos últimos dias, os trabalhos realizados pela Pfizer têm ganhado grande espaço na mídia por conta das pesquisas em busca de uma vacina contra o coronavírus. Eu queria que a senhora começasse falando em que estágio estão essas pesquisas. Ok, a Pfizer tem, desde o início de março, final de fevereiro, início de março, iniciada a pesquisa da vacina, de potenciais candidatas à vacina contra a Covid-19. São 4 candidatas que estão sendo estudadas ao mesmo tempo. O estudo é um estudo fase 1, fase 2. O que significa? É o estudo inicial, que após a fase pré-clínica, que é feita em animais, o estudo fase 1, e agora combinado fase 1, fase 2, ele vai mostrar, basicamente, vai nos trazer informações sobre segurança dessas potenciais candidatas e o que nós chamamos de imunogenicidade. Imunogenicidade é a capacidade que o nosso organismo tem de produzir, de reagir àquela vacina, àquele estímulo, quer dizer, de produzir os anticorpos, que são as células de defesa, que vão deixar, então, que a gente fique imunizado e que, quando a gente tiver contato com o vírus, a gente possa combatê-lo, né, através desses anticorpos produzidos. Então, nessa fase, nós estamos, então, na fase 1, fase 2, em que estão sendo aplicadas doses da vacina na Alemanha, em participantes na Alemanha e nos Estados Unidos. Na Alemanha serão 200 participantes durante toda a fase, né, desse estudo, e 360 participantes nos Estados Unidos. Nesse momento, são pessoas, participantes, voluntários saudáveis. Então, essa também tem uma diferença de faixa etária, né? Nessa primeira fase, a faixa etária são 2 principais, de 18 a 55 anos e de 65 a 85 anos, e primeiro serão estudados nos mais jovens, para depois ir para os participantes mais velhos. Também vai haver uma fase em breve de participantes com comorbidades, com fatores de risco. Mas nesse momento é importante estabelecer a segurança e a imunogenicidade primeiro nos indivíduos saudáveis, para depois então partir para uma população mais idosa, né, com mais idade e com algum tipo de fator de risco. Então é nesse momento que nós estamos. Agora, as previsões mais otimistas apontam para uma vacina em outubro. A senhora confirma essa perspectiva? Sim, claro que isso depende de que tudo dê certo nessa primeira fase. Então, é importante que agora, nesse mês de junho, nós teremos os primeiros resultados desse estudo que está avaliando imunogenicidade e segurança. Com isso, nós já podemos começar a nossa conversa, nosso diálogo com autoridades regulatórias para, de uma forma muito rápida, acelerar todos os processos regulatórios, porque além do estudo precisa ter toda uma aprovação de autoridades regulatórias para que a vacina esteja disponível. Então, o que está acontecendo? Algo que a Pfizer tem feito e outras empresas farmacêuticas também têm feito, universidades, academias, sociedades, governos têm trabalhado de forma muito colaborativa para que todo mundo possa olhar isso de forma como uma urgência, para que a gente consiga rapidamente disponibilizar a vacina para, então, os pacientes, as pessoas ficarem imunizadas e a gente poder sair dessa pandemia. Então, acho que a mensagem importante é, tudo correndo bem, a Pfizer, e assim como outras empresas, estão trabalhando de forma muito colaborativa com autoridades regulatórias dos países, né, os ministérios, como no Brasil a Anvisa, trabalhar muito próximo para apresentar esses dados de forma muito rápida.
Então, em tempo real que a gente está falando, em tempo real, é o mesmo tempo que os resultados vão saindo dos estudos, nós já vamos apresentar para as autoridades regulatórias, então, primeiramente nos Estados Unidos e na Alemanha, na Europa e Estados Unidos, que é onde esses estudos estão sendo realizados, para que de forma muito rápida também a gente consiga disponibilizar a vacina. Aí sim, a ideia é que seja em outubro, novembro, e que a gente já consiga ter em outubro, novembro, disponibilização de doses, e aí alguns milhões de doses, não é, claro, não é o suficiente para o mundo todo, mas alguns milhões de doses até o final do ano. Então, quando nós falamos outubro, novembro, nós estamos falando de alguns milhões de doses, a depender do resultado da pesquisa clínica que está em andamento nesse momento. Apesar de todos esses ritos que ainda têm que obrigatoriamente e legalmente serem cumpridos, essa pode vir a ser a primeira vacina contra a Covid-19 no mundo? É difícil dizer porque muitas empresas estão trabalhando em paralelo para encontrar uma solução, seja ela vacina, que é muito importante, porque vai ser o grande diferencial para diminuir essa taxa, para que a gente possa voltar a ter menos isolamento social, né, voltar a ter atividades e contato, ainda que mantendo um distanciamento, né, que a gente sabe que nós vamos precisar passar por uma adaptação, mas além das vacinas, medicamentos estão sendo estudados, porque algumas pessoas, assim como todas as vacinas, não têm 100% de imunidade, não trazem 100% de imunidade para 100% das pessoas que tomam. Então, existe um percentual ainda de pessoas que não vão ficar imunes, apesar da vacina. Então, também é importante medicamentos. Então, é um arsenal de coisas que estão sendo, ou de pesquisas que estão acontecendo, de forma muito colaborativa, que eu acho que é a única forma, a única solução para a gente realmente combater essa pandemia, combater esse vírus, de forma colaborativa. Mas respondendo a sua pergunta, existem vários estudos, várias frentes e vários tipos de vacinas sendo estudadas. Eu posso destacar que a vacina da Pfizer é uma vacina de RNA mensageiro. É uma vacina inovadora, diferente das vacinas convencionais. Outras empresas também trabalham com essa plataforma, mas a Pfizer trabalha com a plataforma de RNA mensageiro, que é o grande diferencial pelo qual a gente está conseguindo correr muito rápido com o estudo clínico. Então, ainda não existe disponível uma vacina de RNA mensageiro da forma com que está sendo realizada esse estudo, ou da forma com que pretendemos trazer a vacina da Pfizer, e aqui vale destacar que é uma parceria da Pfizer com a BioNTech, que é uma empresa alemã, por isso uma parte do estudo está sendo realizado sim na Alemanha, começou lá, então a BioNTech, que começou, ela é uma empresa de biotecnologia, a desenvolver os estudos há uns 3 anos, e a parceria da Pfizer com a BioNTech já tem também uns quase 3 anos. Então, desde lá, se tem estudado qual seria a eficácia de uma vacina de RNA mensageiro. Não só a eficácia, mas a rapidez com que a gente poderia responder a uma necessidade. Então, o grande diferencial da vacina de RNA mensageiro é que ela é muito rápida, tanto para ser estudada como para ser produzida, porque ela pega apenas um pedaço, ou o que seria o código genético do vírus. Então, se sintetiza esse código genético, esta receita do código genético do vírus é colocada dentro do nosso organismo através da vacina. E este código, esta receita passada por esse código genético, que vai estimular que as nossas células produzam uma proteína que seria do vírus. É como se a gente estivesse sendo capaz de produzir algo que é desse micro-organismo no nosso próprio organismo, a partir de um estímulo aí genético. Então, uma vez a gente produzindo uma proteína que seria igual à do vírus, a gente, então, o nosso organismo é capaz de olhar essa proteína produzida igual à do vírus e dizer, nossa, isso aqui é estranho, eu não reconheço isso aqui como meu. Isso é estranho a todas as coisas que eu conheço, que eu produzo, né? Nosso organismo olha para isso e diz, isso é estranho, eu vou lá e vou combater. E é aí que produz anticorpos contra esta proteína. E o que significa isso mais para frente?
quando o organismo entra em contato com o vírus real, vírus inteirinho, ele também vai olhar uma proteína que está lá nesse vírus e vai dizer, isso é estranho. E aí passa a combater esse vírus quando, por acaso, o nosso corpo entrar em contato com o vírus real. Então, é o nosso corpo produzindo uma proteína do vírus, ao mesmo tempo produzindo anticorpos contra essa proteína, e aí, então, preparando o nosso organismo para um contato futuro e que a gente possa combater esse vírus num contato quando a gente tiver o contato futuro com ele. Esta é a ideia. E é muito rápido que tudo isso pode acontecer. E apesar dessa rapidez que a senhora ressaltou, a descoberta da vacina será uma etapa importante. Porém, uma segunda etapa subsequente também vai ser outro grande desafio, que é a demanda. Há uma grande demanda mundial por essa vacina, especialmente para nós brasileiros. A expectativa de, em sendo descoberta a vacina, nossa população ter acesso em um curto ou médio espaço de tempo? Como eu te falei, não só eu pessoalmente, Marjorie, mas a empresa, a Pfizer, o nosso CEO global, acredita que a disponibilização de vacinas e tratamentos para o mundo todo, incluindo o Brasil, depende de muita colaboração entre vários setores. Então, governo, com indústria farmacêutica, com academias, com pesquisadores, para que a gente encontre várias opções de solução, né? Agora, escalar isso para o mundo todo também vai depender de muita capacidade destas empresas, de parcerias que possam ser feitas. Então, no caso da Pfizer, sim, nós temos intenção de avaliar parcerias para que a gente possa escalar ainda mais a nossa produção. Temos uma grande capacidade de produção. É uma companhia global que tem uma grande capacidade de produção e muita expertise nisso, né? Mas nós estamos falando de bilhões e bilhões de doses. Então, primeiro, que todo mundo trabalhe de forma colaborativa e que com isso encontremos mais de uma solução que provavelmente vai ser necessário. E também parcerias, nesse mesmo sentido de colaboração, parcerias para que a gente possa ter uma produção em escala mundial, né, e produzir bilhões de doses. No caso da Pfizer, milhões de doses até o final do ano e centenas de milhões de doses são previstas para 2021. Então, avaliando, tendo o resultado positivo dos estudos clínicos, já começando uma produção rapidamente a partir desses resultados, podendo começar uma produção rapidamente, trazer até o final do ano alguns milhões de doses, em 2021 aí, então, essa escala maior, com algumas centenas de milhões de doses para poder começar, então, a imunizar as pessoas, e incluindo todos os países. Então, aqui a avaliação de como isso vai ser disponibilizado depende de vários fatores, de como a epidemiologia da doença vai estar em diferentes partes do mundo, como vai estar a epidemiologia aqui, né? Como vai estar a epidemiologia aqui, como vão estar o número de casos no final do ano, e eu acho que é um trabalho em conjunto também com a Organização Mundial da Saúde, com outros órgãos, para a gente entender onde há maior necessidade. Então, o Brasil faz parte está sendo olhado, sem dúvida, eu acho que não só pela Pfizer, mas por outras empresas também. Infelizmente, porque a gente está num momento que está chamando a atenção do mundo em número de casos, então a nossa epidemiologia, infelizmente, chama a atenção para que a gente esteja nos planos, né? Mas ainda é um pouco cedo. Primeiro, a vacina tem que dar certo, e vamos torcer muito para isso. Estamos fazendo como empresa tudo o que é necessário para que a gente tenha esses resultados e que eles sejam positivos, e para depois pensar na produção e na escala da produção. Para finalizar a nossa entrevista, alguma estimativa de custo, até para também avaliar o acesso da população? Então, o custo de um medicamento ou de uma vacina, ele é determinado por vários fatores. Eu acho importante chamar a atenção aqui, quando a gente fala em Brasil, nós estamos falando de que todos os medicamentos e vacinas, eles são, desde que o medicamento é licenciado, antes de ser comercializado,
tem que ter um preço aprovado por autoridades governamentais. Então, para o Brasil, tem critérios muito bem estabelecidos de definição de preços, e a definição de preços é responsabilidade de uma Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que é a CMED. E esse é um órgão interministerial que conta com a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a Secretaria Executiva da própria Anvisa. Então, o que eu quero dizer aqui é que quem determina o preço, no caso do nosso país, é o governo, é a CMED, através dessa comissão, desta Câmara Interministerial. E isso, claro, é um pouco cedo para a gente trazer qualquer perspectiva, mas, com certeza, a vacina da Pfizer, assim como qualquer outra vacina e qualquer medicamento que vai ser comercializado no Brasil, vai seguir todas as regras e vai ter o preço conforme determinado pelo governo. Tá bom. Muito obrigado mais uma vez pela entrevista, muito esclarecedora, e torcemos também para que dê certo e confiamos que vai dar. Sim, confiamos. Obrigada.